Sejam bem-vindos ao Café Científico do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, o Cenabio. Eu me chamo Isalira Ramos, eu sou diretora adjunta de extensão do Cenabio. E eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre diversas tecnologias de bioimaginamento aplicadas à área de saúde, de forma clara e objetiva. Para isso, nós contaremos com a colaboração de professores e pesquisadores especialistas em diversas áreas, que realizam pelo menos alguma parte dos seus projetos aqui no nosso centro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Café Científico do Cenabio. Hoje a gente está aqui com o professor Antônio Carlos Campos de Carvalho. O professor Antônio Carlos foi um dos fundadores do Cenabio. Ele é médico e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor titular dessa mesma universidade, também é professor titular visitante do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, trabalha com fisiologia cardiovascular, atuando principalmente em comunicação intercelular, células-tronco e terapias celulares. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Em 2008, foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico e em 2010 com a Ordem Nacional do Mérito Médico. Atualmente coordena o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Medicina Regenerativa, o INCT Regenera, e a Rede Nacional de Terapia Celular. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua atuação e a sua área de pesquisa. Antônio, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Não sei se ficou faltando alguma coisa aí do seu currículo para a gente apresentar. Não. Mas é tanta coisa que a gente selecionou. E a nossa primeira pergunta é: como foi pensar o Cenabio? De onde veio essa ideia? Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, de estar podendo participar dessas entrevistas, né, e contar um pouco a história de como surgiu o Cenabio, né. Como vocês já devem saber, né, a primeira unidade do Cenabio, né, foi o Centro Nacional de Ressonância Magnética Geary Jones, né, e foi criado e fundado pelo professor Gerson. E a ideia do Cenabio, na realidade, ela acabou se concretizando depois da criação de outras unidades, né? Eu posso falar em particular dessa unidade aqui, que é a unidade de imaginamento de pequenos animais. E ela surgiu, a ideia dessa unidade surgiu em função do fato de que era extremamente frustrante, né, a gente estar vendo na prática clínica, né, ou na prática médica, se você quiser, que os médicos e os investigadores clínicos dispunham de uma série de métodos de imagem que a gente não conseguia ter para os estudos pré-clínicos em animais. E isso não só levava a que a gente tivesse que, obviamente, sacrificar um número muito maior de animais para realizar os estudos, né? E eu comecei a articular a ideia de que era necessário que a gente pudesse ter a capacidade de fazer ultrassonografia de alta resolução, ressonância magnética para a imagem, né, PET, SPECT, tomografia computadorizada, e até algumas técnicas que normalmente não se aplica na clínica médica, como, né, a possibilidade de seguir, né, ou células por imagens fluorescentes ou luminescentes, né, e de que isso era necessário que a gente pudesse ter um local na UFRJ em que a gente pudesse realizar esses métodos de imagem. Isso permitiria que a gente pudesse seguir sequencialmente, né, o estado de vários órgãos de interesse de estudo
né, nesses modelos animais, limitados basicamente a roedores, pequenos roedores, né? E, como eu disse, estaria dentro do conceito de que a gente poderia sacrificar um número muito menor de animais, que é algo sempre desejável, né? E obter informações muito mais relevantes a respeito da fisiologia ou da fisiopatologia dos órgãos desses animais nos diversos modelos experimentais que a gente desenvolve. E aí foi um processo lento, né, de conseguir não só a construção desse prédio, né, como também de conseguir as verbas necessárias para comprar esses vários equipamentos, muitos deles com custo bastante significativo, na ordem de $1 milhão, né? E aí foi um processo todo já com a interveniência de muitos professores, e a ideia de que isso também fosse um centro nacional. Desde o início a gente entendeu que isso teria que ser um centro nacional, até pelo investimento necessário para você ter todos esses equipamentos disponíveis para a comunidade acadêmica. E como o senhor foi um dos grandes construtores da era da medicina regenerativa na virada do século no Brasil, o senhor pode explicar um pouco para a gente sobre o que é medicina regenerativa, terapia celular e medicina de precisão? Então, a medicina regenerativa, né, o principal conceito é que a gente seja capaz de ou reparar ou regenerar órgãos lesados, né? Eu acho que esse seria o conceito mais abrangente do que vem a ser medicina regenerativa. No caso, né, a medicina regenerativa evoluiu bastante aqui no Brasil, de início com a questão da terapia celular, né? E atualmente, né, o conceito de medicina regenerativa inclui também a terapia gênica, né, que foi uma área em que o Brasil realmente, eu acho que teve um desenvolvimento aquém do necessário, né? Enquanto a terapia celular se desenvolveu de uma maneira bastante rápida, em função, naturalmente, da disponibilidade de recursos, né? A terapia gênica, até pela indisponibilidade de recursos, acabou ficando um pouco para trás, né? E a gente vai ter que, como se diz na gíria, correr atrás do prejuízo agora, né? E todo esse esforço, né, começa, na realidade, através dos institutos do milênio, né? Novamente, quer dizer, você sempre, essas iniciativas em ciência e tecnologia só vão prosperar se você tiver financiamento, né? Então houve uma iniciativa do MCTI, que foram chamados Institutos do Milênio de Ciência e Tecnologia, e na época a gente já vinha colaborando com o grupo do professor Radovan Borojevic, aqui na UFRJ, que foi do Instituto de Química, mas na época já tinha se transferido para o Instituto de Ciências Biomédicas, e a gente demonstrava, ele tinha um interesse grande em células hematopoéticas, e se começava a falar na possibilidade de uma transformação dessas células em células de outros órgãos. E foi assim que a gente acabou também interagindo com o grupo do professor Ricardo Ribeiro dos Santos, da Fiocruz, na época na Fiocruz da Bahia, e constituímos esse primeiro Instituto do Milênio, que foi chamado de Bioengenharia Tecidual, né, com outros grupos de pesquisadores participantes. E a partir daí a ideia foi, né, ganhando força, o número de
grupos trabalhando com o que a gente chamaria de medicina regenerativa, com um foco bastante claro nas terapias celulares, foi crescendo. Houve, então, um financiamento do Ministério da Saúde baseado em dados tanto pré-clínicos quanto em alguns ensaios clínicos do que a gente chamaria um fase 1, 2 de terapia celular, e eles financiaram um grande estudo multicêntrico para que a gente pudesse investigar se células mononucleares de medula óssea trariam ou não benefício para pacientes com diversas cardiopatias. E aí tem toda uma história, se organizam centros de tecnologia celular espalhados pelo Brasil, e a gente então constitui a Rede Nacional de Terapia Celular, e infelizmente as terapias com essas células derivadas de medula óssea, as mononucleares de medula óssea, as terapias se mostram incapazes de trazer benefícios adicionais aos pacientes. Então isso, muito rapidamente, uma visão macro do que veio a ser a questão da medicina regenerativa no Brasil. Com relação à medicina de precisão, eu acho que o que ilustra muito bem o fato de que nós precisamos cada vez mais implementar na prática médica a medicina de precisão é o fato de que, se você olhar os 10 remédios que mais rendem dinheiro para a indústria farmacêutica nos Estados Unidos, o melhor deles favorece ou traz benefícios para 1 em cada 4 pacientes. E, no pior dos casos, o remédio traz um benefício para 1 em cada 25 pacientes tratados. Então, esse é um dado concreto, né, e que resulta de que a medicina, como ela é praticada atualmente, ela supõe que uma droga, um medicamento qualquer, ele vai ter o mesmo efeito em todos os indivíduos da população, e a gente sabe, pelo exemplo que eu acabei de dar, que isso não é uma realidade. Então, é necessário que, basicamente, você trate cada paciente como um indivíduo exclusivo, né? E, naturalmente, isso levaria, a um custo também insuportável do ponto de vista social, e a gente precisa, então, desenvolver, técnicas, que basicamente são técnicas que a gente chama de ômicas, de genoma, proteoma, metaboloma, em que a gente possa começar a identificar as particularidades de cada paciente e aí recomendar um tratamento específico para aquele paciente baseado nesses dados ômicos. A gente tem visto que esses dados, o custo desses dados tem caído, de uma forma bastante significativa ao longo dos anos. Quando a gente começou com o genoma humano, você gastaria milhões de dólares para sequenciar um genoma. Hoje em dia, um genoma inteiro você está podendo sequenciar na faixa de $1.000. Então, eu acho que essa questão da medicina de precisão vai se tornar uma realidade, e é possível que a gente acabe, no médio e longo prazo, economizando recursos. Continuando as nossas perguntas, e pegando o gancho da pergunta anterior, como esses estudos são financiados, professor Antônio? Então, a gente teve uma situação, como eu já, de certa maneira, mencionei, bastante privilegiada com relação à questão da terapia celular, a partir desse Instituto do Milênio de Bioengenharia Tecidual, a gente organizou um grupo significativo de pesquisadores
no Brasil todo, né? E os trabalhos começaram a sair. Mundialmente também havia, né, uma grande ênfase na questão da medicina regenerativa, né, na virada do milênio, nós tivemos um apoio muito grande do Ministério da Saúde na época, né? Além de, naturalmente, apoios também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós tivemos financiamentos, nós tivemos alguns editais que foram lançados especificamente para essa área de medicina regenerativa pelo CNPq, tivemos editais lançados pela FINEP para o estudo multicêntrico que eu relatei em cardiologia, né, em cardiopatias. Tivemos o apoio da FINEP também para a constituição, e do BNDES para a constituição dos Centros de Tecnologia Celular, e tivemos também apoios da FAPERJ, através tanto de editais específicos, como também contamos com alguns editais que eram conjuntos entre a FAPERJ e o Ministério da Saúde, que são chamados editais do PPSUS, do Programa de Pesquisas para o SUS. Então houve um nível de financiamento que, se você comparar com o nível de financiamento, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, ele pode ser considerado bastante modesto. Mas se você considerar com o nível de financiamento durante esses últimos 20 anos no Brasil, né, ele foi extremamente significativo. Ele chega perto de 200 milhões de reais, o que poucas outras áreas de ciência e tecnologia conseguiram em termos de financiamento, né, ao longo desse período. Então, as agências são sempre as mesmas, né? Nós tivemos a CNPq, a FINEP, tivemos o BNDES, tivemos a FAPERJ, naturalmente, e como eu disse, um financiamento bastante expressivo do Ministério da Saúde através do seu Departamento de Ciência e Tecnologia, que investiu bastante nessa questão da medicina regenerativa e que vem investindo também atualmente na questão da medicina de precisão.